Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Estamos com mais uma live, né? Agora vamos falar da live de servidor público de Itaguaí, né? Referente ao plano de cargos, carreiras e salário que foi publicado em 2015, né? Em Itaguaí. Só esperar um pouquinho o pessoal entrar. O que acontece? Eu vou deixar essa live salva, tá? Então peço que vocês enviem, se vocês conhecem alguém que trabalhou no município de Itaguaí, que é servidor público ou foi servidor público, essa pessoa pode ter alguns direitos. Eu só vou aguardar só mais um pouquinho para o pessoal entrar e já começo a falar um pouquinho mais. Não sei se vocês sabem, eu trabalhei em Itaguaí. Na verdade, foi em Itaguaí, né, que eu aprendi muita coisa sobre servidor público. Eu fui coordenadora de licitação lá, justamente nessa época do plano de cargos e salário. O que acontece? Vocês lembram, né, que Itaguaí teve aquela questão do prefeito da Ferrari amarela, acho que era do Camaro amarelo, né? Falavam Ferrari, mas acho que era Camaro. E o que acontece? E foi publicado, né, um plano de cargos, carreiras e salário que foi aprovado pela Câmara, tá? O prefeito sancionou e que deveria ter entrado em vigência a partir de janeiro de 2015. Então, todos os servidores de Itaguaí efetivos tiveram um aumento, né? Algumas pessoas chegaram a triplicar a remuneração, se eu não me engano, foi o pessoal do Sectran, mas técnico de enfermagem, enfermeiro. Então, durante uns 15 anos em Itaguaí, o servidor não tinha um plano de carga e salário, não tinha um aumento, né, de remuneração coerente. Era só aquela questão de poupança, era só juros muito baixos e foi publicado esse plano de cargos carreira e salário que, né, foi muito bom para os servidores de Itaguaí. E o que acontece? Os servidores de Itaguaí que atuaram, né, em janeiro, fevereiro e março de 2015 tinham direito a esse plano de cargos e carreira, que só foi pago quando saiu Luciano Mota e entrou Wesley. Acredito que todo mundo lembra desse período bem conflito, apesar que Itaguaí sempre entrega, né, a nível de política e entretenimento, mas esse período foi bem mais complicado do que o normal que é, né? Itaguaí parece uma bomba atômica política. Então, teve esse plano de cargos, carreiras e salário, que foi publicado e deveria ter começado a ser pago em janeiro de 2015. Porém, ele só foi pago em abril, que é quando o Luciano Mota foi cassado, o Wesley Pereira entrou e começou a pagar essa diferença, né, salarial. E ficou esse resquício, né, desses 3 meses iniciais para pagar. E não acompanhei mais, né, já deixei de morar no município há muitos anos e, se eu não me engano, não foi pago. Teve, né, uma ação civil pública, foi iniciada, se eu não me engano, pelo CEP, acompanhada pela Defensoria Pública, ou feita pela Defensoria Pública, acompanhada pelo CEP, né, não me recordo também como foi, mas foi tipo uma união dessas duas entidades para solucionar isso. Para quê? Para que fosse pago para os servidores essa diferença desses 3 meses. Por quê? O servidor público, né, ele pode ingressar com ação contra a Fazenda Pública exigindo os seus direitos até 5 anos após, né, seu direito não ter sido pago. Então, se era para ter sido pago, eu gosto de falar escrevendo, em 2015, se era para ter sido pago em 2015 e não foi pago, o prazo máximo, né, 5 anos depois, seria o quê? 2020. Então, tecnicamente, não pagou até 2020, não pagou, ninguém recorreu até 2020, ninguém poderia ingressar com ação judicial para receber essa remuneração. Porém, teve essa ação civil pública, né, essa ACP da Defensoria Pública, debatendo isso e chegou ao STF, transitou em julgado por motivos óbvios, ganhou em todas as instâncias, não tinha o que se debater. Foi feito o plano de cargos, carreira e salário e esse plano não foi pago por 3 meses, então as pessoas têm direito a essa diferença, né, desses 3 meses, que em tese são valores relativamente baixos, né? Se eu não me engano, técnico de enfermagem, a diferença é R$ 1.200 por mês. Então, 3 meses ficaria em torno de R$ 3.600, isso para servidor efetivo, não serve
para servidor comissionado nem servidor temporário. Isso para servidor efetivo. Então, em tese, a diferença, né, só dando um exemplo de técnico de enfermagem, é R$ 3.600, que era para ter sido pago em 2015. Porém, tem juros, correção monetária e tudo isso aí, todas essas taxas, elas atingem até o trânsito em julgado, que pelo STF foi em dezembro do ano passado e, se eu não me engano, algumas semanas atrás também teve um andamento no município de Itaguaí. Então, a gente está falando de juros e correção monetária de 2015 até 2025, 10 anos depois. E o que isso significa na prática? O cálculo desse valor, vou mostrar para você, mostrar não, só vou falar porque eu não tenho como mostrar, não tenho como compartilhar aqui. O cálculo desse valor que eu falei no início, que era R$ 3.600, esse valor atualizado está em torno de R$ 15.000, tá? De 15 a 20 mil reais com a atualização de juros e correção monetária. Então, todos os servidores efetivos de Itaguaí que não receberam essa diferença do piso salarial de janeiro, fevereiro e março de 2015, eles têm direito a receber, no mínimo, de 15 mil a 20 mil reais. Caso o município pague isso na via administrativa, não tem juros e correção monetária. Porém, na via judicial tem. E a gente sabe como funciona o município de Itaguaí, né? Na via administrativa não se resolve nada, que se tivesse algum interesse em resolver, isso já teria sido pago, né? Se eu não me engano, depois do Wesley teve o governo do Charlinho, que acho que ele chegou a fazer uma planilha se comprometendo a pagar, também não pagou, né? Aí depois teve a gestão do Rubão, depois a gestão do Haroldinho e agora voltou a gestão do Rubão. E nenhum desses gestores pagou esse direito aos servidores de Itaguaí. Direito que foi definido pelo próprio município, porque foi a própria gestão municipal que alterou o piso salarial de acordo com esse plano de cargos, carreiras e salário, e foi o próprio município que também não pagou, né? Então não importa qual gestor criou a lei, se foi o Luciano Mota que pagou, que criou a lei, se foi o Wesley que pagou, a partir do 4º mês, se foi o Charlinho que não pagou, se foi o Rubão que não pagou, se foi o Haroldinho. Não é sobre o prefeito, é sobre a gestão municipal. Então, todos os servidores públicos de Itaguaí têm direito a essa atualização monetária e a receber esse dinheiro. Por quê? Apesar de já ter prescrito prazo para iniciar uma ação ordinária cobrando esses valores, teve essa ação civil pública. E com a ação civil pública transitada em julgado, agora basta que esses servidores executem, né, esses valores para que eles tenham acesso a esses valores. Então, seria uma ação de execução, de cumprimento de sentença. Alguma coisa desse tipo. O Reginaldo falou que Cabo Frio não funciona acerca do piso. Então, Reginaldo, se for o piso da enfermagem, tem até complementação do governo federal. Se for o piso do magistério, né, que é um piso nacional, caso o município não pague, também precisa fazer uma ação judicial referente a isso. Eu lembro de um caso de uma pessoa que já está aposentada, né? E ela requereu a diferença do piso. Ela não pode requerer desde quando ela estava trabalhando, já que ela só percebeu essa diferença quando se aposentou. Então, ela conseguiu o retroativo dos últimos 5 anos. Acho que ela é professora há 20 horas, o processo que eu analisei. A sentença foi favorável e ela tem 85 mil para receber justamente por causa dos juros da correção monetária. Só para vocês terem noção dessas diferenças salariais. Então, existe o piso nacional, né? Então, o piso nacional significa que o mínimo que os municípios, qualquer entidade precisa pagar é aquilo ali. No caso de Itaguaí, é o piso municipal. Ou seja, tem o piso nacional do magistério, né? Digamos que o piso nacional para ser professor 20 horas seja R$ 3.000. Isso é o mínimo que os municípios precisam pagar. Porém, se algum município falar que o piso professor 20 horas é R$ 4.500, é esse valor que ele precisa pagar. E foi exatamente isso que Itaguaí fez. Itaguaí alterou o piso municipal para além do piso nacional na época, né? Hoje, depois com as atualizações, foi tendo algumas reduções. Não redução, mas não foi acompanhando. Então, os profissionais têm direito. E se eu não me engano, a categoria que mais tem direito, não que mais tem direito, mas que mais tem valores a receber, é o agente de trânsito de Itaguaí.
O piso, na época, eu acho que era algo em torno de R$ 700, não me recordo se é isso, ou R$ 1.100. Eu sei que era bem baixo o piso. E se eu não me engano, foi para R$ 2.100 ou R$ 2.500. Eu sei que considerando, né, o concurso que o pessoal tomou posse em 2013 e a alteração do plano de carga e salário, que foi em 2015, triplicou a remuneração dos agentes de trânsito. Foi algo mais ou menos assim. Então, é a categoria que tem mais valores a serem recebidos lá em Itaguaí. Lembrando que é caso específico de Itaguaí, como foi uma lei municipal, só os servidores efetivos municipais têm direito. E assim, a pessoa ingressou com ação judicial, qual a garantia que eu vou ter de receber? Se o município não pagar, a conta do município é bloqueada, né? Tem muitos casos, né, que, tipo ação trabalhista. Eu vou processar o meu ex-patrão porque ele errou. Aí você processa, era pessoa física ou é pessoa jurídica que foi à falência e não tem dinheiro. Então, muitas vezes, né, eu tenho várias ações que eu ganhei, na hora de executar eu não consegui. Diferente de você atuar contra a fazenda pública. Não tem como o município não falar que não tem dinheiro. Eu não sei se vocês se recordam quando o Estado do Rio de Janeiro decretou falência. O que aconteceu? Tinham tantas execuções que as contas do Estado eram bloqueadas. Então, o governo federal enviava verba e, devido a tantas dívidas, esses valores eram executados em juízo e, caso não se pagasse via RPV, as contas eram bloqueadas. No caso de Itaguaí, acredito que seja precatório, porque são valores altos. E, se eu não me engano, Itaguaí, o limite do RPV de Itaguaí é o teto do INSS, que hoje deve dar em torno de R$ 8.500, mais ou menos, e eu não acredito que tenha ninguém para receber apenas R$ 8.500 em Itaguaí. Então, gente, é isso. Eu só vou voltar aqui para ver se alguém perguntou alguma coisa. Reginaldo falou, já respondi. Ok. Então é isso, gente. Eu vou deixar essa live salva, tá? Vocês enviem. Vocês que conhecem alguém que é servidor público de Itaguaí, envie para essas pessoas porque elas podem ter direitos a bastante coisa e não sabem, né? Porque costuma ser algo que não é publicado, tá bom? Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Até terça... Aliás, até quinta-feira, né? Que vai ter outra quinta jurisprudente na quinta-feira que vem. E terça-feira eu vou ter outra live. Fiquem com Deus. Tchau. Boa noite.